E aí, tudo bom, pessoal? Chegando aqui hoje para a gente falar de radioatividade. Exatamente. Radioatividade, que é um fenômeno exclusivo do núcleo de um átomo. Radioatividade é um fenômeno exclusivo do núcleo do átomo. E lembre, tá bom? A radioatividade foi descoberta por Henri Becquerel. Marie Curie é a grande cientista, sem dúvida nenhuma, e muito ligada à radioatividade. Mas quem descobre a radioatividade é Henri Becquerel. E o núcleo do átomo, com aquela quantidadezinha enorme de energia, embora seja algo tão pequenininho. Então vamos lá, vamos aqui para o slide para a gente conversar. Olha aí, chegando para a gente ver aqui a radioatividade desde o comecinho. Olha bem, pessoal, quando a gente fala de radioatividade, lembre-se, o raio-x foi descoberto por Röntgen, mas raio-x não é radioatividade. Por que raio-x não é radioatividade? Porque não sai do núcleo. Embora ele seja importante para experimentos que vão chegar até a radioatividade, mas o raio-x não é radioatividade. A radioatividade só é descoberta por Becquerel quase nos anos de 1900, tá certo? Outro detalhe fundamental para a gente lembrar é que Marie Curie, ela descobriu o rádio. E Marie Curie, junto com o marido dela, Pierre, né, fizeram grandes experimentos na área da radioatividade. Ela descobre o rádio e descobre também o polônio e suas emissões radioativas. Lembre-se que ela ganha 2 prêmios Nobel, tá bom? A gente também tem Ernest Rutherford. Guga, e qual é a grande importância de Rutherford? É o modelo atômico, é? Não, o modelo atômico dele é muito importante, sim, né? O sistema solar. Mas a gente está vendo outro tópico, a gente está vendo radioatividade. Então, agora, ele vai estar relacionado com as partículas alfa e as partículas beta. O que é partícula alfa? O que é partícula beta? É que quando um elemento é radioativo, ele tem uma instabilidade no núcleo. O núcleo dele está muito cheio de prótons que se repelem, ou então está muito cheio de nêutrons, que acontece o quê? Nêutron não repele, porque nêutron não tem carga, mas ele fica pesado. Aí, pessoal, a saída desse núcleo é ele emitir radiação, emitir partículas. E aí a gente tem 3 tipos de radiação mais importantes. Nós temos várias, mas temos 3 bem importantes. Alfa, positiva, né? Beta, negativa, e gama, que não tem carga. Então a gente diz que a gente tem alfa positiva, beta negativa e gama, que é neutra. Lembrando que dessas 3 radiações, gama nem tem massa, nem tem carga. Então, ela não é partícula, ela é somente radiação. Já alfa e beta, elas são também radiações e partículas. Por quê, Guga? Porque alfa e beta, além de ter carga, tem também massa. Então, ela é chamada de particulada, coisa que gama não é. Gama é radiação semelhante à luz. E aí, olha, alfa, como é positiva, ela desvia para o campo negativo. Beta, como é negativa, desvia para o campo positivo. E gama passa direto. E aí a gente precisa lembrar de um detalhe. Olha bem, alfa, ela é pesadinha, tá certo? A radiação alfa, ela é pesada. Ela tem duas cargas positivas e 2 nêutrons. Então, ela é semelhante ao núcleo do hélio. Eu não estou dizendo que ela é o hélio, eu estou dizendo que ela tem 2 massas e 2 cargas como o hélio. Então, como ela é a mais pesada, ela vai ter uma relação de ser a mais lenta. E gama, como é apenas radiação, ela não tem massa, nem tem carga, então ela é a mais rápida. Ser rápida a gente chama de poder penetrante. Olha bem, a radioatividade, eu volto a dizer, é um fenômeno do núcleo. O núcleo ser instável. E essa instabilidade vem do desequilíbrio entre o número de prótons e nêutrons, não é isso? Então, olha, partícula alfa 4,2 quer dizer o quê? Tem massa 4 e carga 2. Parece com hélio, né? Semelhante ao hélio. E Soddy fez uma lei que ele disse assim: quando um elemento radioativo emite uma partícula alfa, ele dá origem a outro elemento com uma massa diminuída de 4 unidades e a carga diminuída de 2 unidades.
Como assim, Guga? Aí, ó, urânio 23892 emitiu alfa, 238 perde 4 vira 234, 92 perde 2 vira 90. Então, ao emitir uma partícula alfa, ele produz um novo nuclídeo, um novo elemento radioativo, né, um radionuclídeo, com uma massa diminuída de 4 unidades e a carga diminuída de 2. Se for uma emissão beta, olha aí quando a gente tem uma emissão beta, beta não tem massa, tem carga menos 1. Então, a gente quando tem beta, beta é semelhante a um elétron. Só que você para e pensa, se beta é semelhante a um elétron, como é que pode sair do núcleo se é radioatividade? Então, pessoal, importante lembrar, tá? Beta vem da quebra do nêutron. Beta vem da quebra do nêutron. Quando o nêutron no núcleo quebra, ele bota a beta para fora e mantém um próton no núcleo. Então, ao emitir uma partícula beta, Soddy, Fajans e Russell perceberam que o novo nuclídeo não altera a massa, mas tem a sua carga aumentada em 1 unidade. Então, aqui, ó, bismuto 214 emitiu beta, virou polônio 214, só que o bismuto tinha 83 prótons, o polônio tinha 84. Então, quando emite beta, não altera a massa, aumenta a carga em 1 unidade, certo? Então, e gama, Guga? Gama é uma radiação eletromagnética, semelhante à luz, né? Então, ao emitir gama, não acontece nenhuma mudança, nem na carga, nem na massa, mas há uma mudança energética. Então, geralmente, um elemento fica menos energético, fica mais estável, não é? Então, a gente diz que ele deixa de ser meta-estável para ser estável ao emitir radiação gama. A radiação gama é a que penetra mais no ar, ela é a mais leve, e alfa é a que penetra menos no ar. Então, em tratamentos de radioterapia, por exemplo, se usa muito radiação gama, porque tem uma penetração maior no organismo, tá certo? Não esqueça, um dos grandes problemas da radioatividade é o perigo de acidente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha bem, pessoal, a radioatividade produz energia limpa. Radioatividade produz energia limpa, porque não produz nenhum gás que produz efeito estufa, ou chuva ácida, ou qualquer um desses efeitos na natureza. Então, a energia é limpa, embora ela produza um lixo radioativo que tem atividade. O lixo não pode ser descartado em qualquer lugar. Goiânia foi um caso desse, né? Descartaram uma bomba de raio-x que dentro dela tinha um elemento radioativo césio e foi um grande problema. Aqui no canal a gente vai ter uma aula só sobre acidentes nucleares para você assistir. Então, olha aí, efeitos biológicos da radiação. Lembre-se, alfa e beta e os raios gamas ionizam as moléculas e as células. Então, a gente diz que isso aí é o quê? Quando você tem um efeito ionizante, você tem uma destruição da célula e alterações das suas funções. Pode causar câncer e, o pior, pode também trazer problemas hereditários. As próximas gerações virem com problemas seríssimos também, porque ela altera o DNA da célula, tá certo? Então, os raios gama, como eles são os mais penetrantes, eles são os mais perigosos, tá bom? E aí, pessoal, só para lembrar, o que é o tempo de meia-vida de uma amostra radioativa? O elemento radioativo ele vai se desintegrando, buscando a estabilidade, buscando ficar mais leve, buscando ficar menos energético. E isso, cada elemento tem um tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que uma amostra se reduza à metade. Então, cada elemento tem um tempo de meia-vida. Alguns têm tempo de meia-vida de milhões de anos, como o urânio, por exemplo. Outros têm de segundos, ou milissegundos. Então, alguns elementos vão tendo, pela sua própria natureza, uma tendência de desintegrar mais rápido ou mais lentamente. Fatores físicos não alteram tempo de meia-vida. Pessoal, isso é importante que a gente lembre e essa introdução à radioatividade é fundamental. Legal? Faz as questões do canal e a gente tá por aqui. Beijão, pessoal.